Oi! Eu tô vendo que muita gente que tá chegando aqui no canal, ou que acompanha os vídeos, se pergunta a mesma coisa que eu me perguntava há uns 8 anos atrás, antes de eu conseguir me mudar para os Estados Unidos, que é: como eu faço para sair do Brasil? Que tipo de visto, que tipo de trajetória, o que eu posso fazer para ir morar nos Estados Unidos? Hoje eu moro e trabalho em Nova York, eu já estudei nos Estados Unidos e estou aplicando para o meu Green Card, então já participei de diversos processos de vistos diferentes aqui e eu quero te contar como é que foi essa minha trajetória e quais passos eu tive que percorrer ao longo desses últimos 8 anos morando nos Estados Unidos. Quando eu comecei a pensar concretamente em vir para os Estados Unidos, eu tive que aprender tudo muito sozinha, porque eu não tinha uma escola preparada para me ajudar no processo de aplicar para estudar no exterior. Eu não tinha uma família que já tinha morado fora, ou tinha conexões que poderia me ajudar, né, de pessoas que estavam estudando fora. Então eu tive que tentar, errar, voltar, aprender. Isso demorou um pouco mais de tempo, mas eu acabei aprendendo muito. E eu passei por 3 processos diferentes, e é sobre esses 3 processos que eu quero falar nesse vídeo. Eu já vim para os Estados Unidos em 2016 como estudante, usando o visto F1. Então, a primeira parte do vídeo a gente vai falar como sair do Brasil, principalmente dentro do formato de estudante, usando o visto F1. Depois, como trabalhar nos Estados Unidos. Essa segunda parte é uma parte focada em quem quer tirar o visto de trabalho. Tem vários tipos de visto de trabalho. Eu, por exemplo, como era estudante, consegui uma autorização de trabalho. Então, a gente vai falar das possibilidades para você vir morar nos Estados Unidos trabalhando. E uma terceira forma, que é o que eu estou aplicando neste momento, que é o Green Card. O Green Card é um documento que te dá residência permanente nos Estados Unidos. E com isso você pode morar e trabalhar aqui. E é um primeiro passo para quem quer tirar a cidadania, né, se tornar cidadão americano também. Então a gente vai falar um pouquinho desses 3 passos, eu vou deixar os capítulos cortados no vídeo, você pode pular para o que for mais relevante para você. Eu saí do Brasil em 2016 para fazer a faculdade, que é chamada aqui de undergrad em Yale. Me formei em 2020 em Yale. Por uma boa parte do meu ensino médio, eu achei que o meu sonho era simplesmente sair do técnico em química, porque eu fazia esse técnico em química que eu não gostava muito, e eu queria estudar numa faculdade, uma universidade federal em Porto Alegre, que era a capital do meu estado, e fazer psicologia. Esse era o meu plano. Só que aí, no ensino médio, eu tive algumas experiências que foram mudando a minha cabeça. Eu, com certeza, era aquela pessoa que adorava olhar um filme americano, ver a casinha bonitinha, imaginar que um dia eu ia morar nos Estados Unidos. Sim, mas sempre foi um sonho, uma foto no computador. Nunca tinha feito um plano para isso. Sabia que eu ia para Porto Alegre no máximo. E aí, eu com projetos de pesquisa, porque a minha escola sim tinha várias oportunidades legais. Eles tinham a maior feira de ciências juvenil do Brasil. Então a gente organizava essa feira de ciências e eu via essa feira acontecendo e achava o máximo. O meu sonho era ser expositora lá, ter um projeto de pesquisa. Então eu comecei a fazer projeto de pesquisa a partir do primeiro ano do ensino médio. E eu comecei a passar em feiras internacionais. Então eu ganhava as premiações do Brasil e era chamada para apresentar meu projeto nas feiras internacionais e 2 delas sendo nos Estados Unidos. E foi lá que eu comecei a conhecer pessoas, inclusive brasileiros, que estudavam no exterior. E eu comecei a pensar, talvez isso seja possível, talvez eu consiga fazer esse tal de application para estudar no exterior. E foi assim que eu comecei. Só que, claro, eu já tinha feito 5 anos de ensino médio, eu já estava atrasada, estava numa idade maior do que a maioria das pessoas que aplicam, né, que fazem ali no 3º ano do ensino médio. Eu não sabia nada, não sabia realmente nada, como é que funcionava a prova, o que eu tinha que estudar, que etapas eu tinha que fazer, então eu tive que aprender do zero. E aí foi um processo bem longo. Eu decidi não aplicar no ano que eu decidi isso, porque eu acho que eu tinha 3, 4 meses para fazer todo o application, todas as provas, e não ia dar tempo. Então eu decidi tirar um gap year. Gap year é realmente um ano. Gap é buraco. Então é um ano buraco, né? Pra gente estudar, se preparar. E isso é super comum para as universidades americanas. Vários estudantes tiram esse gap year. E eles veem com bons olhos. Então eu decidi que, beleza, já estou atrasada, né? Já passei por várias outras coisas na minha vida, é melhor eu tirar esse tempo e fazer um application de qualidade. Foi aí que eu comecei a aplicar.
E aí, para quem está fazendo e pensando em fazer faculdade no exterior, o application é um processo mais complexo, né? Você tem que não só estudar para as provas padronizadas, que é equivalente ao Enem, que existe no Brasil. Lá tem o SAT ou ACT, tu pode escolher também qual tipo de prova que você vai fazer, mas o mais comum é o SAT. E algumas universidades, inclusive agora, não exigem que você faça o SAT, então dá para ver nas listas dos requisitos para cada universidade se é exigido ou não, mas a maioria dos estudantes acaba fazendo. Então eu tive que começar a estudar para essas provas padronizadas. E além disso, tem todo um processo de application em que você pode contar a sua história, e essa parte é a mais importante. A nota do SAT, assim como o seu currículo escolar, né, as notas que você tirou durante o ensino médio, são importantes como a base, né, para entender se você valoriza o estudo, se você vai ter capacidade de acompanhar as aulas, mas não é necessariamente um diferencial. Se você tirou notas baixas a vida inteira, vai ser um alerta para eles. Mas ainda assim, você pode escrever numa redação o porquê dessas notas baixas. Você pode contar a sua história e fazer eles entenderem a sua narrativa e o porquê de qualquer coisa que apareça no seu application como uma coisa que talvez possa te prejudicar. Então isso é muito legal, mas também dá muito trabalho. Você vai ter que pedir para os seus professores do ensino médio escreverem cartas de recomendação, você vai ter que responder pequenas perguntas, escrever listas de prêmios, atividades extracurriculares, experiências que você teve ao longo da vida, e tudo isso vai fazer um pacote que você vai encaminhar para as universidades. E você também pode pedir se você quer ajuda financeira. A maioria das faculdades tem um programa de bolsa, mas esse programa de bolsa vai variar. Algumas faculdades, que geralmente são as mais difíceis de se passar, a maioria das Ivy Leagues, como por exemplo Yale, Harvard, essas universidades, elas em alguns casos são need blind. O que é need blind? Elas olham o seu application e aí depois de decidir se elas te querem ou não, elas olham para os teus papéis financeiros e veem o quanto de bolsa você precisa. Então elas já decidiram se elas te querem. Se elas te querem, você passou e eles vão decidir o quanto de bolsa eles conseguem te dar. Outras faculdades não são need blind, então elas vão olhar primeiro, junto com o seu application, também a sua necessidade financeira. Basicamente, elas vão olhar todas as pessoas que precisam de bolsa e colocar na mesma pilha. E elas vão ter que comparar as pessoas que precisam de bolsa, porque eles têm um número que eles podem dar todo ano de bolsa. E é por isso que quando você estiver decidindo a sua college list, se você estiver aplicando para a universidade aqui, é muito importante ver como é que funciona o pacote de bolsas de cada universidade. E aí você, quando estiver aplicando, você tem que escolher qual vai ser a sua lista de universidades. E é sempre importante ter algumas universidades mais competitivas, que são aquelas universidades dos seus sonhos, mas também algumas em que a chance de conseguir a bolsa, se a bolsa é necessária para você, é maior, porque ela tem esse sistema de poder te ajudar, tem um valor maior em dinheiro e também uma taxa de aceitação maior. O que eu digo com isso é uma universidade menos competitiva, menos pessoas que aplicam são rejeitadas. Se vocês tiverem interesse por essa parte de bolsas especificamente, tem muito conteúdo para falar sobre isso. A gente pode fazer outro vídeo explicando cada um dos tipos de bolsa e também quais exemplos de universidade se encaixam em cada um desses estilos. Então deixem aí nos comentários se isso for relevante para você. Esse então foi o meu caso, eu apliquei para o college com várias universidades que aceitavam o pedido de bolsa e com taxas de aceitação bem diferentes e acabei passando em 7 dessas universidades. No final eu escolhi ir para Yale, mas também existem várias outras oportunidades se você já fez a faculdade no Brasil ou está fazendo a faculdade no Brasil e ainda assim quer vir como estudante para os Estados Unidos. Ou mesmo se você é um estudante de ensino médio e ainda não está na etapa da faculdade e já quer provar para ver se faz sentido vir fazer a faculdade nos Estados Unidos. Se você está no ensino médio, eu indico sempre programas de verão das universidades. Existem várias faculdades americanas que fazem esses programas de verão especificamente para alunos de ensino médio, muitos deles internacionais, conhecerem a faculdade e se prepararem para fazer o application. O nome desses programas varia, mas é geralmente Summer Program ou Summer Program for High School Students. Se você jogar isso no Google, vai achar. E aí você pode jogar o nome da universidade que você tem mais interesse e olhar como é que funciona. Yale tem um programa super legal que dá bolsa para os estudantes de ensino médio. Então você vem com tudo pago para os Estados Unidos, morar, se alimentar, estudar na faculdade durante algumas semanas no verão, que aqui vai de junho até agosto.
Agora, se você já fez faculdade ou está fazendo faculdade no Brasil e quer vir para os Estados Unidos após esse curso, também existem várias oportunidades de mestrado e doutorado aqui. Mas é importante dizer que os mestrados têm bolsas menores, né? Então é bem mais difícil encontrar programas de mestrado que deem um pacote de bolsa que seja realmente significativo. Tá? Isso vale também para programas de MBA. O que geralmente as pessoas que gostam da vida acadêmica fazem nos Estados Unidos? Fazer o undergrad, né, a faculdade, e partir direto pro PhD, o doutorado. Isso é bem comum, tá? Então, ao invés de fazer um programa de mestrado, é diretamente aplicar para o PhD, e os 2 primeiros anos do PhD são para tirar a licença de mestre. Então, depois desses 2 primeiros anos, você finaliza o mestrado e começa o doutorado. Mas é uma application só, você continua fazendo seu programa de estudos, não precisa parar e aplicar de novo. E os programas de doutorado dão sim bolsa. O tamanho dessa bolsa vai depender da faculdade, mas eles geralmente te dão todo o curso, né? Os seus estudos já estão pagos e eles ainda te dão um estipendo para você gastar com moradia, alimentação e todos os outros custos de vida. As faculdades que eu conheço não pagam muito bem, mas te dão o suficiente para você ter um estilo de vida ok. Agora vai depender muito da cidade em que a faculdade está localizada. Em Nova York, por exemplo, existe Columbia, que é uma Ivy League, e eles dão sim bolsa para quem vem para o doutorado, mas o valor não acaba sendo muito competitivo, porque Nova York é uma cidade extremamente cara. Então, o que eles dão é equivalente ao que Yale dá em New Haven. Só que New Haven é uma cidade muito mais barata. Então, as pessoas que geralmente conseguem ter um estilo de vida em New Haven muito melhor que em Nova York. Agora, você pode dizer, eu quero ir para os Estados Unidos é para trabalhar, é para fazer dinheiro. Sim, existem maneiras de vir para trabalhar aqui também. Como é que foi a transição do estudo para o trabalho no meu caso? Como eu tinha o visto F1 de estudante por causa da graduação, eu automaticamente consigo aplicar para uma autorização de trabalho. Essa autorização de trabalho se chama OPT, Optional Practical Training. E você pode optar por aplicar ou não ao final do seu estudo, né, na graduação. O OPT pode te dar de 1 até 3 anos de trabalho nos Estados Unidos. Vai depender do tipo de curso que você faz na faculdade. Eu fiz psicologia e dentro do currículo de Yale, eles consideravam psicologia como uma applied science. Então eu consegui entrar para a listagem de matérias que são consideradas STEM e ganhar 3 anos de trabalho. Então, logo após a minha formatura, eu comecei a trabalhar com o OPT e anualmente eu tinha que renovar essa autorização de trabalho, enviar um monte de papelada, meus empregadores tinham que fazer reviews, escrever sobre as minhas funções, mas era bem simples de garantir a renovação e eu consegui usar isso por 3 anos. Agora, tem várias outras maneiras de você também vir trabalhar nos Estados Unidos. Tem uma facilidade quando você sai de um curso, né, com F1 e já ganha esse OPT, o mesmo vale também não só para graduação, mas para pós-graduações. Então, se você faz um MBA, se você faz um mestrado, um doutorado, você também ganha esse OPT e depois pode converter o OPT num visto de trabalho, o H-1B, que é o mais clássico que as pessoas começam a tirar depois de ganhar o primeiro emprego. Então começa com o OPT e depois já aplica para a loteria desse visto. Esse é o maior problema do visto H-1B, porque você tem que ter toda a papelada, ter um empregador que queira fazer essa papelada para você, né? Porque é um processo que acaba gastando dinheiro. Empresas grandes, como até o Google, acaba não contratando alguns funcionários que não sejam engenheiros, desenvolvedores, através do H-1B, porque é um processo complicado e vai exigir recursos e dinheiro dessas empresas. E além do mais, é uma loteria, então tem um quesito de sorte. Você pode ter um empregador que queira fazer tudo para você, ter todos os papéis legais e ainda assim não ser chamado por causa da loteria. Existem também vários vistos que você pode sair diretamente do Brasil e garantir um trabalho nos Estados Unidos. O mais comum é você conseguir uma transferência através de uma empresa que tenha uma sede tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e eles te garantem esse visto de trabalho. Inclusive, se você é casado, quer trazer o seu cônjuge para os Estados Unidos, seu parceiro também vai receber um visto e poder te acompanhar e eventualmente também aplicar para o visto de trabalho e conseguir um emprego nos Estados Unidos. Uma observação aqui é que eu passei um perrengue danado para conseguir a minha autorização de trabalho, mas foi por causa do Covid.
porque eu me formei durante a pandemia. Eu tive que voltar para o Brasil no meu último semestre de faculdade, porque eles fecharam os dormitórios e mandaram basicamente todo mundo embora. E durante esse período que eu estava no Brasil, o meu visto venceu. E eu consegui a minha autorização de trabalho, eu tinha todos os papéis, o cartãozinho de trabalho, eu tinha recebido dos Estados Unidos, eles enviaram até o Brasil. Só que eu não podia entrar nos Estados Unidos porque eu não tinha o meu visto funcionando. Então eu tive que aplicar para vários consulados para tirar a renovação do meu visto, porque o consulado americano no Brasil estava fechado. Eu apliquei para tirar meu visto em 5 consulados diferentes. Eu pagava a taxa, fazia todo o processo, chegava 15 dias antes do dia marcado para a entrevista e eles cancelavam. No final das contas, eu acabei indo para Belize, fiquei de quarentena em Belize, tirei o visto lá e eles me negaram. Então eu tive que voltar para o Brasil e 2 meses depois o consulado americano acabou abrindo no Brasil, isso depois de 2 anos tentando fazer essa renovação. E no final de 2021 eu consegui renovar e me mudar de volta para os Estados Unidos. Enquanto isso, eu perdi 1 ano da minha autorização de trabalho, trabalhando para os Estados Unidos, mas do Brasil. E depois de passar esses 3 anos, o máximo de tempo possível usando minha autorização de trabalho, eu tinha 2 opções. Ou eu poderia começar com o processo do H-1B, que é o visto de trabalho, para loteria, fazer todo o application, ou eu poderia tentar abrir o Green Card, porque eu já ia casar com o Francisco. Francisco é meu marido, que já apareceu aqui no canal, ele se formou em Harvard, ele é brasileiro, mas também tem a cidadania americana, então facilitaria muito mais esse processo se a gente aplicasse para o Green Card logo depois de fazer nosso casamento, e foi o que a gente fez. O Green Card é um documento bastante importante para quem quer tirar eventualmente uma cidadania, para quem quer ter uma residência fixa nos Estados Unidos, para quem quer trabalhar sem ter nenhum perrengue do H-1B ou qualquer outro visto. Esse é o primeiro documento que se tira para conseguir ter essa residência permanente nos Estados Unidos e ficar legalmente aqui trabalhando e tendo uma vida aqui dentro. Você pode tirar o Green Card de diversas maneiras. O meu caso foi através do casamento, mas você pode tirar o Green Card depois de tantos anos trabalhando nos Estados Unidos, se a sua empresa topar, custear todo o processo, fazer toda a documentação que você precisa, você consegue sair do H-1B e ir para o Green Card através do trabalho. O Green Card também é um processo de várias papeladas, vai depender do tipo de Green Card que você está tirando, para definir quais tipos de documentos você precisa. No meu caso, foram vários documentos, tanto do nosso relacionamento entre eu e o Francisco, como também a minha história, o meu background nos Estados Unidos. É realmente uma pilha desse tamanho, mas a gente conseguiu fazer, inclusive, sem advogado. E aí tem algumas taxas, né, que você tem que pagar para o governo americano, então conseguir ler os seus documentos. Tirar o Green Card por casamento acabou sendo muito mais simples no meu caso. Só que, ao mesmo tempo, tem o problema de você, enquanto está esperando o seu documento ser processado, você não pode sair dos Estados Unidos. Então, você fica preso em território americano durante esse período em que o seu Green Card está pendente. E isso é um pouco mais tranquilo para quem está tirando o Green Card por trabalho, né? Você não necessariamente precisa ficar preso nos Estados Unidos. Então, tem prós e contras de diferentes modelos de Green Card que você pode tirar. Mas esse é geralmente um passo final, depois de você já ter conseguido vir para os Estados Unidos, estar estabilizado num visto e aí depois aplicar para esse processo do Green Card. Tem inclusive uma exceção para isso, que é você tirar o Green Card, fazer todo esse processo no Brasil, né? Então você não precisa estar em território americano para aplicar, mas enquanto seu Green Card não vir, se você aplicou do Brasil, você tem que ficar no Brasil e não pode entrar em território americano. Então tem que esperar todo esse processo, e dizem que o processo tende a ser mais rápido se você aplica dos Estados Unidos. Todo o processo de tirar o Green Card, as dúvidas, quais documentos, como é que funciona, quais tipos existem, também pode ser pauta para um próximo vídeo, porque tem bastante coisa pra gente falar sobre isso. E agora eu queria te perguntar: você está em alguma dessas fases? Está pensando em vir estudar, trabalhar, tirar o Green Card nos Estados Unidos? Você está no Brasil e não sabe nem por onde começar, o que fazer para chegar aqui? Quais que são as suas maiores dúvidas? Sobre o que a gente pode falar mais? Deixa suas dúvidas que eu posso fazer um vídeo respondendo, fazendo um Q&A, né, das dúvidas mais frequentes no canal, ou até sobre outras formas de vir para os Estados Unidos, né? Tem muita gente que acaba morando aqui depois de um curso de inglês, depois de um processo de au pair. Então tem várias possibilidades e eu queria saber o que você anda pensando e o que a gente pode falar mais nesse canal, tá bom? Beijo!